Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno, o programa da Igreja Cristã Maranata, que é transmitido através desse canal de TV que você está assistindo, canal 126 do sistema RO via Embratel, canal 85 da Sky Livre e também no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É isso mesmo. Nós também estamos no YouTube, se você quiser assistir edições anteriores desse programa, porque ele tem uma sequência. É só você ir lá no YouTube, no canal da Igreja Cristã Maranata, acessar. E aí, claro, se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça do CCC. Curta, comente e compartilhe. O Senhor tem uma bênção para a sua vida e ao você fazer isso, você ajuda a anunciar o Evangelho Eterno. E aqui estamos os pastores hoje para esta edição do programa. Eu já vou aproveitar e fazer a saudação. Pastor Daniel Moreira, Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos queridos. Pastor Sérgio Souza, Paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Daniel, a todos, e glórias a Deus por mais esse encontro. Esse momento maravilhoso. Olha só, você que eventualmente está vendo pela primeira vez esse programa, ele é um programa onde nós discutimos aqui temas bíblicos, né, da doutrina da palavra, e de maneira especial, nesse momento, nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. Isso é muito interessante para todas as pessoas conhecerem, para terem a ciência do que é que está acontecendo nos nossos dias e do projeto profético, de como o projeto profético de Deus está se cumprindo. Muitas pessoas têm até um certo receio de ler o livro do Apocalipse, é algo que preocupa alguns. Não se preocupe, apenas ouça, aprenda e aplique a sua vida. Esse é o convite que nós fazemos você a fazer, né, aplicar na sua vida aquilo que nós estamos aprendendo das revelações maravilhosas do Senhor no livro de Apocalipse. E esse programa, ele é uma sequência da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, para a qual eu te convido a participar dela, tá certo? Todo domingo às 10 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata e aí eu convido você a assistir na igreja, presencialmente, ou através do canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata ou dos demais canais que nós já falamos aqui, pelos quais você pode assistir a Escola Bíblica Dominical. Muito bem, o tema do programa de hoje é a revelação que afasta as trevas. Nós falamos aqui sobre aplicação profética. E essa expressão é uma expressão muito usual para nós, porque a aplicação profética é você compreender a palavra pela direção do Espírito Santo e entender o significado daquilo que a Bíblia diz para os nossos dias. Essa aplicação profética. A Bíblia ela tem uma essência profética em todo o seu conteúdo, né? Além do histórico, obviamente, que ela traz, mas sempre apontando. E isso é maravilhoso, essa é a palavra viva, muito bem, isso é algo glorioso. Eu queria que vocês trouxessem aqui uma introdução sobre isso, sobre a relação profética do Senhor Jesus com a sua igreja. Que está esse contexto profético está, não é, Daniel, em toda a Bíblia. Qual é o principal objetivo da Bíblia, da palavra de Deus? Revelar Jesus e a salvação, projeto de salvação, de resgate do homem, de perdão de pecados, através da vida de Jesus. Nós vemos isso em toda a Bíblia, desde o início, a figura dos sacrifícios dos animais, do cordeiro, o culto do Velho Testamento e os elementos do tabernáculo, os objetos do tabernáculo. Então, não é isso, Daniel? Todo o propósito da Bíblia é profético, porque para alcançar o homem, a alma necessitada ao longo do tempo. Exatamente, porque o que é importante, é lógico que o histórico tem seu valor, mas o que é importante no projeto para a eternidade, ou o projeto da eternidade, é exatamente o profético. É aquilo que já está definido e estabelecido na eternidade. Então, o livro do Apocalipse é a mesma coisa. O principal objetivo ou propósito do livro é revelar Jesus. Não, desculpe assim,
não o Jesus das novelas ou Jesus de Hollywood, mas o Jesus glorificado. E esse Jesus glorificado, você não o conhece através de filosofia, ou teologia, ou da razão. É só através da ação e da operação, enfatizando, da revelação do Espírito Santo. Porque se o Senhor não se revelar, o homem não tem como conhecê-lo dentro daquilo que é o propósito de Deus. Só um parênteses, a experiência do próprio apóstolo João. Sim. Ele conheceu, né, o Jesus das caminhadas, né, o Jesus que caminhava, que era o homem Que teve sede, que teve fome, que dormia nas locas de pedra. Mas ele agora, ele vai conhecer um outro Jesus. O Jesus que é o Salvador, Amém. que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que é o Senhor do Universo, que é o Senhor glorificado. E há um aspecto que é interessante nesse contexto, porque vocês estão usando aqui uma expressão conhecer Jesus. A maioria das pessoas sabem quem é Jesus. Isso é uma coisa. A história. É história. Né? Quem é, ou pior, quem foi Jesus. Aí é pior ainda. Né? Porque para essas pessoas tudo acabou na cruz do Calvário. É isso mesmo. Mas conhecer Jesus é outra experiência, que é maravilhosa, que é transcendental, que é o sentido de ser da igreja, que é conhecer, ouvir a voz, seguir Jesus, viver de acordo com a sua orientação. E foi, queridos, né? Você está patente no livro do Apocalipse, foi uma experiência tão extraordinária e tão gloriosa e tão poderosa para João, que a Bíblia diz que ele caiu aos pés como Amém. morto. As suas forças se esvaíram. Tamanho poder que foi a excelência da experiência. Que você falou do Apocalipse, né? Nós já entramos nesse assunto, nesse livro, um pouquinho agora, que tem como centro revelar, sempre essa expressão, revelar as coisas que brevemente hão de acontecer. Ou seja, um livro essencialmente profético. Você quer, me permita, Josias, Claro. só assim, como que o profético é sublime. Se é que existe uma palavra melhor, vou usar essa expressão. Como que o profético é sublime. Como é que é inaugurado o ministério do Senhor Jesus? O céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba e o Pai fala: este é meu Filho amado. Como é que é inaugurada a igreja do Pentecostes? O céu se abre, o Espírito Santo é derramado Amém. e Deus opera naquela reunião. Como é que é inaugurado o livro do Apocalipse? O céu se abre Glória a Deus. e a diferença está: o Espírito Santo não desce, ele sobe. Ele leva João à eternidade e o Pai vai revelar a glória do Filho. Mostrando o quê? Mostrando que esse tempo profético chamado breve, é esse o tempo onde o céu vai se abrir e o Espírito Santo vai levar a igreja para ela também conhecer a glória do Glórias Filho. a Deus. Para o encontro. O profético é muito Glória a sublime. Jesus. Amém. Maravilhoso. Glória a Deus. Maravilhoso. Bom, eu vou ler um texto no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, verso 16, para que vocês comentem. Diz assim: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Como é que nós podemos entender aí o aspecto profético da vida de Jesus em relação à sua igreja? A aguda espada de 2 fios que remete à palavra de Deus, à ação da palavra de Deus. E o seu rosto como o sol, não é, Daniel? Que fala da revelação, da luz, a luz que dissipa as trevas. Então, este versículo aqui mostra no relacionamento do Senhor Jesus com a sua igreja algumas evidências, alguns atos que são atos de justiça, atos de Deus,
em favor do seu povo. E corroborando com o que o pastor Sérgio disse, que a destra das 7 estrelas fala do governo, né? Da ação do ministério dele na vida da igreja, né? Em toda a história da igreja. Como o Sérgio colocou bem, a aguda espada é a palavra revelada, como Hebreus fala, né? A Palavra viva e eficaz. viva e eficaz, né? E o seu rosto como o sol, porque fala da sua justiça, é a luz da revelação, é a luz da vida, é a luz que quando brilha dissipa toda a sombra e todas as trevas. Quando a gente fala da palavra, é claro, se nós formos comentar e conversar sobre a palavra de Deus, nós nunca vamos terminar. Mas a palavra, isso que é importante nós compreendermos bem, a palavra de Deus é o fundamento, ela é a base, porque tudo que nós fazemos provém da palavra. Agora, quando a gente fala da palavra, não é somente um livro, não são páginas, apenas um arquivo digital que seja. A palavra é a própria boca de Deus, porque os homens que a escreveram foram inspirados pelo Espírito Santo. E a palavra, Josias, que nós queremos, e é a que de fato traz efeitos sobre a alma, a vida, até a família do homem, é a palavra que vem acompanhada da ação do Espírito Santo, que é a revelação. É uma aguda espada porque ela vai cortando, ela penetra no interior do homem. Alma e do espírito, juntas e medulas, como diz Hebreus. Exato. É a palavra que liberta, que perdoa, que quebra cadeias, correntes. É a palavra que traz esperança para o homem, que discerne todas as coisas. O que eu devo fazer, como eu me comporto, o que é certo, o que é pecado, qual é o propósito de Deus para a sua igreja, tudo está na palavra, repito, debaixo de uma ação do Espírito Santo. Eu quero falar para você que está nos assistindo, eu estava ouvindo os pastores falando aqui agora, e a profundidade daquilo que está sendo trazido é muito grande. Você pega um versículo da Bíblia, 3 expressões desse versículo da Bíblia, e você linka com coisas maravilhosas, grandiosas e profundas. Você que está assistindo agora esse programa, a depender do conhecimento que você tenha de Bíblia e da experiência que você tenha com o Espírito Santo de Deus, com a ação do Espírito Santo de Deus, se você não está conseguindo acompanhar em função da profundidade que está sendo trazida, eu faço uma sugestão, uma recomendação para você aqui. Não perca a Escola Bíblica Dominical, porque lá nós estamos trazendo esse assunto. E há todo um trabalho no sentido de que as pessoas entendam, estudem e se aprofundem nisso que é maravilhoso que está sendo trazido aqui. Amém. Até as crianças. Até as crianças. Até as crianças. A gente fica encantado com a maneira como as crianças já estão tendo alcance, e isso é profundo, isso é maravilhoso. Bom, os pastores falaram aqui sobre um texto em Hebreus. Vamos ler desse texto? Está em Hebreus, capítulo 4, verso 12, e diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glórias a Deus. Glória a Jesus por isso. Agora, Imagina a agudez da palavra revelada, né? Capaz de ir até a divisão Da alma e do da espírito. alma e do espírito, discernir os pensamentos e intenções. só a palavra. Só a palavra revelada. Isso é maravilhoso. Agora, eu ia falando que o texto de Apocalipse, nós comentamos muito pouco daquela terceira expressão, que é o rosto como o sol, que mostra a luz do Senhor, isso nós já tínhamos mencionado rapidamente, que dissipa as trevas. Porque, Daniel, o homem que não tem Jesus na sua vida, que não tem o Espírito Santo, ele pode possuir bens, poder, cultura, ele pode possuir muita coisa, mas se não tem a luz, nós não podemos deixar de dizer, ele está em trevas. Por quê? Porque ele está caminhando para a morte.
Quem tem o Senhor está caminhando para a vida. Ele vai envelhecendo, ele está morrendo para a vida. Uhum. Contando os seus dias para a vida. E até isso é fácil de entender como aspecto espiritual quando você se volta para o universo criador da criação, porque sem luz não há vida. Foi no início, né? A terra era sem forma E vazia. haja luz. Então é a luz que quer resplandecer na sua vida Então, e afastar as então trevas. sem a luz de Jesus na vida do homem, ele não tem a vida eterna. Não tem comunhão com o Espírito Não tem. Santo. A verdadeira paz. É a vida na escuridão, não tem rumo, direção. Quantas pessoas, Josias, estão vivendo, salteando, não sabem onde estão, de onde vieram, para onde vão, porque falta a luz. Quando entra a luz, a pessoa tem certeza, ela tem segurança, convicção, ela está firmada no Senhor. Ela sabe que se, como diz a palavra, a sua casa deste tabernáculo terrestre se desfizer, ela tem um tabernáculo celestial. É interessante que vocês estão trazendo aqui, e a Bíblia tem muito disso. Nas parábolas de Jesus, por exemplo, que a gente inclusive falou algumas no programa anterior, nas parábolas do Senhor Jesus, ele usa o conhecido para explicar o desconhecido. O mistério. O mistério. Pronto, eu acho que a expressão é melhor essa, o mistério. Aquilo que é revelado, Amém. aquilo que só pela experiência do homem com o Espírito Santo ele alcança. Então ele usa elementos do dia a dia para explicar isso aí. Tá? Então, vocês estão falando aqui sobre a luz, e aí eu queria só fazer essa distinção para ficar claro para quem está assistindo, né? No contexto humano, físico, né? Você está num ambiente de escuridão e você acendeu uma luz e isso muda completamente aquele ambiente. Aquilo que eventualmente você não estava vendo, você passa a ver. Né? Aquilo que você não estava discernindo, você passa a discernir. Então isso é um fenômeno físico. Né? Quando você falou a terra era sem forma e vazia e Deus disse haja luz, a palavra de Deus está falando sobre um fenômeno físico. Verdade. Né? Sobre uma ação de Deus na criação do mundo. Tá? Agora, o maravilhoso é quando a gente traz, e é o que nós estamos fazendo aqui, traz isso para a experiência espiritual. Você Que é o vem, profético. Que é o profético. Aí você sai, você usa o elemento E é o físico. mistério. Usa o elemento físico para entender o mistério. Olha, É por isso que as pessoas se convertem ao Evangelho. Não há como se fazer uma explicação racional, lógica, nesse processo, né, porque vai muito além da capacidade, da lógica de explicar. Abre o coração, o homem abre o coração, a luz entra e aí começa uma transformação de dentro para fora, que é maravilhosa, né, e que vai fazer com que ele viva todo o benefício. E a palavra tem experiência sobre essa experiência. Diversas. Bom, vamos lá, que senão nosso tempo já está indo e a gente não consegue terminar tudo que a gente tem que fazer aqui. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. glória a Deus. Vamos ver uma experiência prática? Você Vamos. falou, Daniel? É. Né? A palavra traz. Vamos ler, eu vou ler o texto e vocês dão o contexto e a explicação. Atos 26, 13 e 14 diz assim: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Estamos falando de quem? Estamos falando, até esse momento aí, era um dedicado, sincero religioso, Paulo. Até então, Saulo. Até então, Saulo. Né? Mas agora, nesse texto de Atos, ele tem uma experiência com a luz que excediu o esplendor do sol. O rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Né? Então, a partir dessa experiência, o que aconteceu com Paulo? As trevas que haviam na sua vida,
no seu coração foram dissipadas, não pela luz do sol do universo criador, mas pela luz do sol do universo redentor, Glória a Jesus. Que é o Senhor Jesus. que é o Senhor Jesus. Então, esse encontro com a luz dissipou as trevas na vida de Paulo. E não só isso. Da luz saiu uma voz, porque essa luz é viva. É a voz da vida, é a voz da salvação. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não, mas eu estou perseguindo é um povo que diz aí que Jesus Nazareno ressuscitou. Não, você está perseguindo o Senhor da glória. O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. A partir dali, o que aconteceu com o religioso Saulo? Se tornou um servo do Deus vivo, Glória a Jesus. do Senhor da eternidade. Através da experiência com essa luz da salvação, Sérgio. Nós poderíamos falar muita coisa, não temos tempo. É. Mas há alguns aspectos que nos chamam muita atenção. Primeiramente, Paulo foi achado pelo Senhor. Ele foi escolhido. Ele não foi atrás de Jesus. Não foi ele que escolheu o Senhor, mas o Senhor que o Ele escolheu. estava perseguindo os crentes. Exatamente. Porque é o Senhor, quem salva nos escolhe. quem nós não salvaríamos. Exatamente. Logo o perseguidor, né? Pastor Dório dizia isso. Exatamente. Então, quando veio essa luz do céu, aí tem uma sequência. A luz do céu, ele cai por terra e ouve a voz. Essa luz é Jesus se revelando e quer se revelar hoje a Isso é. você. Desculpe, o texto bíblico faz questão de dizer que essa luz excedia A luz do o sol. esplendor, O esplendor do do sol. sol. Isso. Ele Amém. sabia que era uma luz diferente. Ele não estava confundindo as coisas. Até porque aquilo que Deus faz, a salvação, excede, a palavra fala, todo entendimento. Muito bom. É maior do que qualquer recurso. Tudo que a gente possa ter de uma alegria por algo desta vida, um bom momento, uma satisfação pessoal, ou mesmo uma palavra que veio como um ânimo, algo positivo, e muito mais a religião, as coisas nesse sentido filosóficas, teológicas, nada supera a luz que é o Senhor. Recede o esplendor do sol, é maior do que tudo. Por isso que, Daniel, quando nós vemos um servo de Deus, um crente em Jesus, seja um jovem, nós que já estamos aqui pastores há tantos anos, um adolescente, a pessoa que tem uma experiência com o Senhor, uma experiência verdadeira, ela não desanima. Não. Ela não fica no meio do Ela percurso, não se prostra, não se acovarda, não olha para trás, mas ela persevera. Exatamente. Porque a experiência genuína da salvação, ela marca o homem. Amém. É como o pastor Josias falou, transforma de dentro para fora. Né? Então, foi muito falado no seminário sobre a verdade absoluta. Então, esse mistério da salvação, o mistério, o pastor Redeutil usou uma expressão, o mistério é a descoberta da verdade através da revelação. Amém. Né? Então, é a verdade absoluta, que é a verdade que é Jesus. Glória a Jesus, na soberania de Deus. Há uma sequência interessante aqui no processo de conversão de Isso Paulo, mesmo. né? Que ele primeiro viu a luz, foi a primeira experiência que ele teve, depois ele cai por terra, e aí ele ouve a voz do Senhor. Como é que nós podemos ver profeticamente essa experiência nesse contexto da luz que afasta, né, as trevas? O Senhor Jesus se revela. Quando ele se revela, o ato de Paulo cair por terra, ele estava agora se deixando, se entregando totalmente ao Senhor. Como ele diz mais adiante, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o ato de deixar no altar do Senhor os conceitos, a razão, os argumentos, os pecados, deixa tudo por terra. E agora eu me entrego ao meu Salvador. Aí vem a voz inconfundível. Quem é Senhor? Eu sou Jesus. Não tem como resistir a essa voz, Porque Daniel. salvação é exatamente isso, né? Salvação é sair das trevas para a luz. Aí a pessoa, mas Paulo
não estava em trevas, era de dia, não estava em trevas, espiritualmente Era estava em meio-dia. trevas. Espiritualmente ele estava em trevas, então a salvação é sair das trevas espirituais para a luz de Jesus, que é a salvação. E a partir daí ele passa a ouvir a voz da salvação, a voz do Espírito Santo. A partir dele passa a viver na revelação. Amém. Isso. Coisa maravilhosa. Gálatas 1,12 diz assim: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quem escreveu isso foi o próprio apóstolo Paulo, falando sobre a sua conversão. Enfatizando a revelação de Jesus Cristo. Não. Então Jesus é uma revelação do Espírito Santo para o homem. Só existe conversão verdadeira dessa forma. Glória a Deus. Não tem conversão. Porque o pastor Josias, ele pregou uma mensagem tão bonita que me emocionou. Pode ser um dia algo bonito, mas isso não é conversão verdadeira, não. O Sérgio, ele me convenceu. Não. Ou é uma ação do Espírito Santo revelando Jesus, ou não há uma verdadeira conversão. O próprio Paulo é um exemplo disso, né, Sérgio? Está aqui, ó. Era fariseu, era super dedicado à sua religião, né? E ele vai deixar tudo isso para trás pela revelação de Jesus na vida dele, né? Glória a A Deus. experiência que ele teve com a revelação de Jesus. Não, e tem, só fechando por causa Claro. do nosso tempo, mas tem um outro texto que ele diz que quando isso aconteceu, esse encontro com o Senhor, ele não consultou carne, Nem sangue. nem sangue. Ele só tinha uma coisa a fazer: aceitar o Senhor. Amém. Senhor, me diz o que é para fazer. E ele fez. E ele fez. Aí é viver de acordo com a vontade do Senhor. Nós estamos chegando ao final do programa e sempre a gente pede a uns pastores para trazer uma palavra, aplicando aquilo que foi trazido aqui nesse programa à sua vida. Esteja atento à mensagem que o pastor Daniel vai trazer para você. Queridos, o mundo está em trevas. Não tem direção, não sabe para onde ir. A religião, infelizmente, não tem nenhuma resposta aos anseios da alma. Há, contudo, uma luz que dissipa as trevas e leva o homem ao caminho da salvação e vida eterna com Deus. E esta luz tem um nome. Esta luz é Jesus, que está pronto a lhe alcançar ainda agora, pela ação gloriosa do seu Espírito Santo. Glória a Jesus. Louvado seja Amém. o nome do Senhor. Glória a Bem, Deus. a gente está chegando então ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Eu me despeço dos companheiros com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor Pai do Josias, Sérgio, Pai do Senhor a todos amados. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta Amém. nesse mesmo canal Glórias a Deus. e tratando dos assuntos da palavra de Deus, tá certo? Bom, não esqueça, mais uma vez, curta, comente e compartilhe se você está assistindo pelo nosso canal no YouTube e continue assistindo a programação da Igreja Cristã Maranata através dos diversos canais que nós temos. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta, como falamos, a todos, a paz do Senhor Jesus.